Olá! A partir de janeiro, o país estará sob comando de uma nova presidência e o Congresso de uma nova legislatura. É, em geral, tempo para se discutir a importância das reformas constitucionais. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Jarbas Vasconcelos. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Em geral, a gente costuma dizer no jargão político que reforma ou se faz no primeiro ano ou não se faz mais, não é isso? Por quê? Porque quando o governo tem força, quando o governo ainda tem influência forte sobre os parlamentares, sobretudo em se tratando de governo Lula, ele aumentou a bancada, aumentou na Câmara dos Deputados, aumentou aqui no Senado. E se isso não é concatenado, não é dirigido para um primeiro momento, ela nem a tributária e muito menos a política, nenhuma delas será realizada, formalizada, discutida e votada ao longo de 2011 e muito menos em 2012. O senhor colocaria essas duas como as duas prioridades, reforma política e reforma tributária? Colocaria as duas na mesma ordem. Não é? São coisas que o governo Lula ficou a dever. Não é? Lula, quando eleito, prometeu mudanças e reformas. Reformas que implicaria na reforma política, uma reforma correta, decente, que não permita esse troca-troca de partido, que faça cláusula de desempenho para partidos pequenos, o voto distrital misto, o impedimento de fazer coligações e eleições proporcionais. Chamada verticalização. Exatamente. Permitindo só a eleição na proporcional, o apoio só para a eleição majoritária. Veja, por exemplo, né, a futura Câmara, que toma posse em 1º de fevereiro de 2011, ela tem 22 partidos. Isso pode parecer, no primeiro início, de logo, uma coisa positiva. 22 partidos representados na Câmara dos Deputados. Não é. Não é? Isso mostra a fragmentação partidária, mostra que são legendas de aluguel, muitas inclusive para fazer negócios aqui dentro do Congresso Nacional, o que não vai ajudar na reforma. Então, essa reforma, a presidente eleita Dilma Rousseff reiterou ao longo da campanha e agora nessa pré-fase de posse, de composição do seu ministério, ela tem dado sinais de que essas duas reformas são importantes. Para isso, ela vai dispor desse restante de dias até 31 de dezembro e o mês de janeiro inteiro para ser uma das primeiras propostas encaminhadas ao Congresso Nacional. Parece ser unanimidade entre a classe política a necessidade de se fazer essas reformas, senador. No entanto, que reforma deve ser aprovada, qual reforma deve ser feita, gera uma divergência tamanha que, mesmo quando o Congresso se propôs a discutir esse assunto, ninguém conseguiu chegar a um consenso. O senhor defendeu, pelo que eu entendi, voto distrital misto, verticalização, a redução do número de partidos através de uma cláusula de barreira. No entanto, os partidos pequenos, por exemplo, dizem que eles são fundamentais para a democracia. É possível, nesse cenário de nova legislatura, chegar a um consenso a partir de um projeto? Só se faz isso no começo, né? Porque essas são reformas importantes, fundamentais, complexas, mas são prioritárias. Elas são tudo isso que eu disse, mas são prioritárias. Não são fáceis, consequentemente, não são fáceis de ter uma tramitação tranquila aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. Por isso mesmo é que elas têm que ser encaminhadas no início da legislatura, não é? Para que, se demorar, ela possa tomar conta do ambiente no Congresso Nacional e possa andar. Uma reforma política correta, decente, e uma reforma tributária que não se preocupe apenas de dividir o bolo tributário com a União, os estados e os municípios, que se pensa no contribuinte. Né? Reduzir, de fato, o tamanho da carga tributária. Da carga tributária. Né? Não dá para você fazer uma reforma tributária e manter o tamanho da carga tributária hoje em quase 40%. Quer dizer, 40% do que é arrecadado, do que um contribuinte ganha, ele paga para impostos. O país recentemente já arrecadou mais de R$1 trilhão pela primeira vez. Não dá para ficar trilhão, exaltando isso, não dá para ficar se rejubilando pelo crescimento da arrecadação, quando o Brasil hoje tem, se não a maior, uma das maiores cargas tributárias do mundo.
há parlamentares que já defendem a necessidade de um congresso à parte, ou de uma constituinte específica para tratar dessas reformas, ou um grupo parlamentar que possa tratar da reforma política especificamente, porque tem-se aquela imagem de que o político se sente pouco apto para legislar, já que trata de causa própria, como dizem popularmente. O senhor acredita que isso é uma dificuldade? Não é uma tese de toda rejeitada, é uma tese honesta. Acho que quem propõe isso propõe com honestidade. Mas essas duas reformas, elas podem e devem ser feitas no início da legislatura. Para isso não precisa de constituinte específica, não precisa grupo de trabalho. Né? Tudo que é necessário fazer na reforma política já foi amplamente discutido. Já dá para fazer pelo próprio corpo de parlamentares. Amplamente discutido e tal. Então, é dentro de um congresso novo que você tem que fazer. A proporção que esse congresso vai envelhecendo, ele vai criando idade, fica mais difícil de fazer. Né? Porque é tirar privilégio da classe política. Não é? Hoje se sabe que tem partidos pequenos que são fundados para atender interesses subalternos dos seus presidentes da sua comissão executiva. Também não se pode pensar numa reforma tributária onde se pensa apenas na União, nos estados e nos municípios. Tem que se pensar no contribuinte. Não cabe na cabeça de ninguém que uma reforma tributária ninguém vai perder. Não existe reforma tributária no mundo sem perda. Alguém tem que perder. E esse alguém não pode ser o contribuinte que já está altamente sacrificado. Falando da reforma tributária, a gente viu a presidente eleita, Dilma Rousseff, já nos primeiros dias após a eleição, falar do interesse de governadores em rediscutir ou discutir a volta de um imposto como a CPMF foi, imposto sobre a movimentação financeira, capaz inclusive de aferir a movimentação financeira e funcionar até como fiscalizador de eventuais ilegalidades nessa movimentação de recursos. O senhor é favorável? O senhor acha que há ambiente para se rediscutir dentro do bojo de uma reforma tributária a volta de impostos como este? Não, isso é um descaminho. Isso é uma matéria superada, vencida. A que foi derrotada aqui pelo Senado, a CPMF, não há condição nenhuma de voltar o chamado imposto do cheque, que as pessoas pensam que é apenas um imposto para a classe média e para os ricos. Mentira, é uma farsa, não é isso, é um imposto que atinge brutalmente a cadeia produtiva, desde o pequeno até o maior. É o que a gente explica, feito em cascata. Feito em cascata. Então, você paga, depois você paga ele de novo quando vai para outra pessoa. É a mesma coisa. O que tem que se pensar numa reforma tributária correta, uma reforma tributária que possa dar mais equilíbrio aos municípios, que atenda os interesses do Estado, da União, mas que não crie mais dificuldades para o contribuinte. Esse contribuinte já tem hoje uma carga tributária na faixa de 38%, 39%, chegando a quase 40%. Então é inimaginável pensar em aumentar essa carga tributária. Essa CPMF é um assunto morto, liquidado. Querer resgatar isso é governar com facilidade. É criar mais impostos em cima das costas do contribuinte brasileiro. O senhor lembrou bem, a CPMF foi derrubada aqui pelo Senado, num momento em que a maioria governista era mais frágil do que a que vai enfrentar a futura presidente. O senhor acha que, nesse sentido, ela pode ter mais força para instituir uma reforma tributária aqui? Não acredito não. Não acredito até porque no passado, é importante dizer isso aqui na TV Senado, houve duas prorrogações de CPMF, todas duas no governo Fernando Henrique Cardoso. E o PT, comandado por Lula, por Zé Disseu e outras pessoas, o PT votou contra. O PT e seus aliados. Que aliados são esses? Não é? De hoje, o PTB, o PCdoB e o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, votaram contra. Em duas ocasiões votaram contra. Hoje, quando a oposição votou contra ontem e quer votar contra hoje ou amanhã, ela é impatriótica. A mesma oposição que naquele momento votou a favor também, diga-se de passagem, né, senador? Então é uma conduta de nos taxar de ação impatriótica, é um cinismo que ninguém aceita. E a discussão deve ser uma discussão séria, altiva, né? Uma discussão que atenda os interesses do brasileiro de fazer uma reforma tributária correta e de fazer uma reforma política decente.
Minha última pergunta, porque nosso programa já está chegando ao fim. O senhor falou, reforma tributária é impossível fazê-la sem que haja perda em alguma das partes. Desconheço. Qual deve ser a parte a perder na sua avaliação? Municípios têm sistematicamente reclamado da falta de recursos nas suas finanças, os estados idem, pedem sempre ajuda ao governo federal? Não dá para o contribuinte perder. Também não dá para, por exemplo, São Paulo somente perder ou Nordeste perder. Cada um que perca tem uma perda proporcional. União, estados e municípios que ajustem, criem mecanismos novos que possam, inclusive, aumentar a sua arrecadação. Aumentar a eficiência da máquina. Aumentar a eficiência da máquina, mas não pensar em taxar ainda mais o contribuinte brasileiro. Se tiver de ter perda, que isso ocorra com relação à União, aos estados e aos municípios, e não com o contribuinte brasileiro. Nesse finalzinho de ano, essas discussões já antecipam o que deve ser 2011, senador? Acho que sim, acho que isso vai constar necessariamente, será o item 1 de uma ordem do dia aqui do Congresso Nacional. Posso estar enganado, e esse engano será desfeito brevemente. Mas acredito que 1º de fevereiro, com a posse, e nos dias seguintes, antes de Carnaval, a gente esteja discutindo aqui no Senado e lá na Câmara dos Deputados, concomitantemente, juntamente, a reforma política e a reforma tributária. Senador, muito obrigada por essa nossa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Jarbas Vasconcelos e o nosso tema, a necessidade das reformas constitucionais. Falamos um pouco sobre elas, especialmente duas, a reforma política e a reforma tributária. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento para TV Senado, Rádio Senado e emissoras conveniadas. Perdeu partes desse programa? Quer assisti-lo de novo? Está disponível na internet, www.senado.gov.br/TV. E ali você também pode deixar a sua opinião. Tchau, até a próxima.